Kiva Jayo Jaya Gaura Chande Aroti Kushobha Janavi Tathavani Jagamanaloba Kiba Kiba Jayo Jaya Gaura Chande Aroti Kushobha Janavi Tathavani Jagamanaloba Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada. Então sejam bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós vamos falar um tema muito interessante, que é da relação de cantar o santo nome e sobre essa questão da pessoa ter uma mentalidade impersonalista, né, sobre Deus. Pessoas que cantam tendo essa mentalidade impessoal de Krishna, de querer se fundir na refulgência de Deus. E a questão de hoje é que nós devemos entender que devemos nos livrar desse perigo, né, da filosofia Mayavadi. Mayavadi, chamado o nome das pessoas que cultivam essa filosofia impersonalista, né? Os Mayavadis. Nós podemos observar que as escrituras estão cheias de palavras como Nama Abhasa, Vaishnava Abhasa, Zurada Abhasa, Rati Abhasa, Prema Abhasa, Mukti Abhasa, assim, acompanhado desse sufixo Abhasa, que tem um significado especial e é de aplicação assim versátil, né? Cabe em várias colocações. Então, Abhasa quer dizer presença tênue ou indistinta, aquela coisa que você percebe assim bem sutilmente. Essa Abhasa é de duas variedades, que se chamam Swarupa Abhasa e Pratibimba Abhasa. Agora nós estamos falando aqui de um termo técnico, né, dessa palavra Abhasa, que se divide nessas duas categorias, Swarupa Abhasa e Pratibimba Abhasa. Swarupa Abhasa é a manifestação parcial da refulgência espiritual do santo nome. Quando você canta, você vai ter apenas a manifestação parcial. A gente pode dar um exemplo em relação a isso. Por exemplo, num dia nublado, a luz do sol, a gente pode verificar que ela está presente, mas a plena refulgência do sol está coberta pelas nuvens. De modo semelhante, no primeiro estágio da aparição do sol do santo nome, o cantar de Nama Abhasa está coberto por chayas, que é uma palavra em sânscrito que significa sombras da ignorância. Quando a gente está cantando,
tentando eliminar os anartas, né, tentando cantar purificadamente. Num primeiro estágio, a gente vai observar que o nosso cantar está coberto por isso, por chayas, que são sombras da ignorância. E tecnicamente isto é conhecido, de acordo com a ciência do Santo Nome, como Shaya Nama Basa. Portanto, essa categoria chamada Shaya Nama Basa é a manifestação pálida e parcial dos santos nomes. Isso ocorre porque, quando esrada a nossa fé, ela está coberta. Ainda assim, quando você canta nessa categoria, o santo nome, esse cantar ele consegue manifestar o santo nome, mesmo que de maneira ainda tênue e indistinta. Por isso é chamado Swarupa Abhasa, e será de benefício incalculável. Então essa é a primeira categoria, né? Swarupa Abhasa. São a primeira variedade do que nós categorizamos como Abhasa, que é a presença tênue ou indistinta. E a outra categoria, de modo diferente, será Pratibimba Abhasa, que reflete uma imagem distorcida do santo nome. Certas vezes, por exemplo, o sol refletido numa superfície de água se manifesta de maneira alterada, dando uma percepção imprecisa da fonte de luz original. De modo semelhante, o canto, nessa categoria de Pratibimba Namabhasa, é o estágio em que os raios do santo nome são refletidos pelo lago do pensamento sob a influência impersonalista. E é neste estágio que encontram-se os Mayavadas. Ainda assim, apesar de ser cantado com uma concepção impessoal distorcida, Pratibimba Namabhasa pode conceder Sayudhya Mukti, a liberação impessoal. Quando as pessoas cantam o santo nome, nesse sentimento de estar cantando esse mantra para almejar a liberação e se fundir nessa refulgência de Krishna. Então os Mayavadis, que têm essa percepção de Deus como uma energia, se cantam o santo nome, que está nessa categoria de Pratibimba Namabhasa, que é um reflexo da imagem distorcida do santo nome, o santo nome pode conceder o estágio que eles querem, que é de liberação, que se chama Sayudhya Mukti. Então, o santo nome concede até essa bênção. E é evidente que este estágio, como nós sabemos, pelo menos os devotos de Krishna que estão tentando estabelecer uma relação de amor com Deus a nível pessoal, esse estágio que os Mayavadis cantam, chamado Pratibimba Namabhasa, nunca vai poder ser a causa de Krishna Prema, de amor puro por Deus. Pois, de fato, esse tipo de Namabhasa é uma das maiores Namaparadas. É um canto ofensivo. A parada, né? Ofensa. Namaparada é um canto ofensivo contra o santo nome, quando você canta o nome de Krishna, que representa a própria forma, a própria pessoa de Krishna, imaginando ou objetivando a natureza impessoal de Krishna, a refulgência, o brilho que emana do seu corpo. Porque a ideia, quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu trouxe o santo nome
para nós era que nós desenvolvêssemos amor à pessoa de Krishna através do cantar. E quando você canta o santo nome desejando outra coisa, que não é o amor de Deus, mas fundir a realidade da alma na realidade daquilo que é considerado o supremo, no caso dos impersonalistas, né? A Brahman, a refulgência do corpo de Krishna. Então isso é uma das maiores namaparadas. Você está considerando o santo nome como aquilo que ele não é. O santo nome é Krishna, e inclusive o aspecto impessoal já está contido também dentro do santo nome. Por isso que ele concede para quem quer, né, a refulgência. Mas cantar assim é uma ofensa ao santo nome. De modo que, na realidade, se a gente for ver pelo ponto de vista dos devotos de Krishna, os Vaishnavas, eles nem consideram esse cantar na categoria Pratibimba Namabhasa como um Namabhasa verdadeiro, como uma tentativa de cantar de uma forma pura. O verdadeiro Namabhasa é Shaya Namabhasa, ou a categoria de Swarupa Namabhasa. Então essa, cantando assim, como a gente falou, que Shaya Namabhasa é a manifestação pálida e parcial dos santos nomes. E isso só vai ocorrer, né, cantar. A realização parcial e pálida vai acontecer porque você ainda, a sua fé está coberta. Então o verdadeiro Namabhasa é Shaya Namabhasa, ou Swarupa Namabhasa, que se divide em 4 categorias, conforme nós descrevemos. E enquanto louvam Swarupa Namabhasa, as escrituras védicas que tratam da ciência do cantar, chamada Nama Tattva, né, verdades sobre o nome, as escrituras védicas condenam veemente Pratibimba Namabhasa, que é cantar almejando a refulgência, a se fundir na refulgência de Krishna, como cantam os impersonalistas. E isto ocorre porque Swarupa Namabhasa é o estágio que se manifesta quando os anartas do cantar são oriundos simplesmente pela ignorância. Mas quando é alimentado pelos anartas do conhecimento ofensivo impersonalista, o cantar dos santos nomes produz Pratibimba Namabhasa e é considerado um terrível obstáculo para o serviço devocional, já que o objetivo do santo nome é incrementar o serviço devocional à suprema personalidade de Krishna. De modo semelhante, uma pessoa que canta no estágio em que há ofensas contra os devotos do Senhor, esse estágio é chamado Vaishnava Abhasa, não pode ser reconhecida como um Vaishnava puro. Se você está cantando e pensando mal dos devotos de Krishna, ainda assim, caso não esteja contaminada pela filosofia mayavada, esse devoto neófito que está cantando ainda com esse anarta, com esse sentimento ofensivo contra os devotos do Senhor, ele deve ser respeitado, caso não esteja cantando mais nesse sentimento de querer se fundir na refulgência de Krishna. Qualquer devoto cantando o santo nome de Deus deve ser respeitado. E caso seja sincero esse devoto neófito,
ele poderá se elevar através do contato com os devotos de Krishna, os Vaishnavas elevados e puros, os quais consideram tais neófitos como inocentes, ainda sem o conhecimento ou a realização profunda do cantar do santo nome. E, portanto, os Vaishnavas, que são como pais, como irmãos mais velhos dentro da realização de Krishna, vão cobrir esses neófitos que estão tentando cantar de alguma forma, mesmo com sombras, o santo nome, vai cobrir esses devotos com a misericórdia, de modo que tais devotos neófitos que estão cantando o santo nome de Krishna, mesmo que ofensivamente, eles não devem ser ignorados ou evitados como os mayavadis agnósticos, como aquelas pessoas que são totalmente, têm aversão a esse aspecto pessoal de Krishna. A gente não deve condenar esses devotos que ainda têm uma mentalidade ignorante sobre o santo nome de Deus. Devemos dar a nossa misericórdia a eles, porque através do conhecimento e da nossa boa disposição de ensinar essas pessoas como cantar corretamente, sem ofensas, eles vão evoluir. Então, como os devotos puros são muito misericordiosos, eles estão sempre fazendo diferentes arranjos para ressuscitar a pequena centelha de devoção que é existente nos devotos neófitos, encorajando-os a adorar a deidade, a estudar a literatura Vaishnava e etc. Desenvolver essa fé que é a razão de que o canto deles ainda esteja nessa categoria de chaya, de sombra. Assim, os devotos puros gradativamente concedem o quê? Sambandha Jnana para os devotos. Essa noção, esse conhecimento da relação entre a alma, entre Deus, e como é o relacionamento entre eles, através do amor. E assim, esses devotos neófitos, através desse conhecimento completo sobre a natureza da alma, a natureza de Deus e a natureza do relacionamento entre eles, isso se chama Sambandha Jnana, eles vão ingressar no caminho do serviço devocional ao Senhor e aos seus devotos. Mas caso esses devotos neófitos exibam uma forte e incorrigível inclinação para a filosofia mayavada, eles deverão ser evitados. Se eles não querem se tornar devotos de Krishna, da pessoa Krishna, e se rebelam assim, são incorrigíveis, querem de qualquer maneira se fundir na refulgência do Senhor, então os devotos puros evitam esse tipo de mentalidade arredia e rebelde, porque há muitas outras pessoas que estão querendo Krishna, e a misericórdia do devoto puro está aí, para quem quiser. De modo que, como a gente está falando aqui, quando uma pessoa se associa com um devoto que possui verdadeira fé firme, ela naturalmente fica bastante impressionada. E o princípio da fé irrompe também do seu coração, manifestando-se então esse desejo de avançar espiritualmente. Por isso é muito importante a associação com um devoto que está totalmente enganjado no serviço devocional, que tem aquela devoção, aquela fé. Tudo isso vai impressionar positivamente o espírito
de uma pessoa que ainda não tem fé ou está cantando de uma maneira ainda numa perspectiva ignorante. Por isso é muito importante, né? Chaitanya Mahaprabhu explicou esse Sri Krishna Sankirtana, cantar na união, na misericórdia desses devotos que já estão avançando. E com isso, com essa associação, essa pessoa, esse neófito, ele se torna também um sadhaka, um praticante espiritual do santo nome, passando a cantar os nomes constantemente. Mesmo que essa pessoa ainda tenha grandes apegos aos prazeres sensoriais e um forte desejo de liberação, como é que acontece com a maioria das pessoas que estão se iniciando nesse processo, nessa prática de cantar o santo nome, apesar de entenderem qual é o significado de ele estar cantando, mesmo assim ele está ainda cheio de apego. Então, embora ainda não seja perfeita a fé dessa pessoa, essa fé inicial dela, gradativamente, vai manifestar verdadeiros sintomas de firme Israda, ou fé, porque ela já está cantando e recebendo o conhecimento e a misericórdia dos devotos. Isso é definido nas Escrituras como Pratibimba Israda Abhasa. Logo, quando as pessoas cantam no estágio de Pratibimba Israda Abhasa, isso vai estabelecer a pessoa na plataforma de Pratibimba Nama Abhasa. Você só vai se estabelecer no estágio que você está cantando, que é isso que nós acabamos de descrever. Mas se pela força das circunstâncias, essa pessoa ainda está muito presa à influência da filosofia Mayavadi, então ela poderá pensar erroneamente que o nome perfeito e transcendental do Senhor é mundano e imperfeito. E negligenciando o cantar, ela vai dar mais ênfase no cultivo do conhecimento. E essa atitude, ela está errada. E vai cobrir o pouco, né, da fé, do Israda genuíno que essa pessoa possui. Porque ela começa a interpretar. Dentro da filosofia impersonalista, tudo que é considerado aqui dentro desse mundo é mundano e imperfeito. A pessoa vê essa forma de Krishna apenas como uma manifestação temporária do Brahman, dessa refulgência que ele considera que é o último aspecto de Krishna. E quando a pessoa está sob a influência dessa filosofia Mayavadi, ela vai considerar o nome de Deus de uma forma errônea. Porque se você pensa que o nome de Deus é mundano e imperfeito, você acaba dando mais importância ao cultivo do conhecimento, como é de praxe que os impersonalistas fazem, e com essa atitude errada você vai destruir a fé genuína que a alma tem por Krishna. Então é muito perigoso estar nessa plataforma impersonalista e considerando o santo nome como algo limitado, ou assim, apenas uma prática espiritual que dá uma limpeza na mente, dessa forma. Então, de acordo com o que nós estudamos aqui, nesse aspecto mais técnico da referência ao santo nome, existe, portanto, uma diferença entre Shaya Nama Bhasa e Pratibimba Nama Bhasa. Espero que vocês tenham compreendido, né? A impureza manifesta no estágio Shaya Nama Bhasa
surge simplesmente da ignorância e está enraizada em Hridaya Daurbalyam, quer dizer fraqueza no coração. Então, Shayanamabhasa, repetindo, vai surgir simplesmente na nossa ignorância, enraizada nessa fraqueza do coração. Por isso, a fé é fraca, está coberta. E por isso mesmo, sendo um tipo de anarta, essas impurezas serão corrigidas naturalmente pelo cantar dos santos nomes. Contudo, devemos saber que o cantar em Pratibimba Namabhasa vai aumentar as ofensas, que é o cantar nessa concepção impersonalista. Já o cantar no estágio Shama Namabhasa, que surge apenas da ignorância, vai ser positivamente, né, o cantar vai estar sendo limpo pelo canto do santo, as nossas impurezas vão estar sendo limpas pelo cantar do santo nome. Então temos que ter muito cuidado em cantar ou observar alguém que está cantando nesse sentimento impersonalista chamado Pratibimba Namabhasa, que as ofensas vão estar aumentando. Segundo os Mayavadis, como a gente estava explicando, segundo a filosofia impersonalista, o nome, a forma, as qualidades e os passatempos do Senhor Krishna são todos ilusórios, temporários e impuros. Eles adoram Krishna, mas eles consideram Krishna assim, uma manifestação temporária, ilusória, que a gente deve, às vezes, se apegar temporariamente só como uma técnica espiritual para que a nossa mente absorva uma forma, mas que essa forma, depois de um tempo, não vai existir mais. Essa forma é só uma manifestação assim, desse aspecto impessoal. Então eles estão considerando tudo como ilusório na relação com Krishna. Eles não aceitam o Bhagavad Gita ou o Srimad Bhagavatam como realidades históricas, né, como Krishna tendo vindo aqui à Terra, mas eles falam que tudo é um simbolismo. Eles interpretam que o que Krishna falou tem um caráter impessoal, dentro dessa visão de que Krishna é apenas uma manifestação ilusória dessa realidade suprema chamada Brahman, a realidade impessoal. E de modo semelhante, os Mayavadis, os impersonalistas, se equivocam ao pensar que prema ou o amor espiritual é meramente evanescente, apenas algo que está acontecendo assim, mas que vai acabar também. Essa coisa de amor espiritual, eles não têm essa questão, né, devocional. Amor espiritual, prema, é algo que é um sorrisal, vai acabar. Assim, a filosofia Mayavadi possui características que contradizem diretamente a senda devocional de Bhakti, a senda do amor à pessoa de Deus, Krishna. Por isso os Mayavadis são considerados os maiores ofensores. E embora cantem os santos nomes, com essa consciência impersonalista, o cantar deles assim, não é verdadeiro, pois eles acreditam que o nome do Senhor é material. Entende? Esse é absurdo. Eles interpretam de acordo do ponto de vista deles, é claro, né? Ou seja, mesmo que o som do nome do Senhor emane de sua boca, ele estará destituído de potência espiritual. Que é um absurdo. Imagina, o nome é Krishna. E você está considerando que Krishna é
é um produto da energia material. Então, mesmo que ele cante, se ele tem essa mentalidade impersonalista, o santo nome não vai ter potência espiritual. Porque Krishna, né, como ele diz no Bhagavad Gita, ele se revela na proporção como você se rende a ele. E se você está se rendendo nessa concepção impersonalista, o santo nome, ele não age. Está errado. Não é assim. E isso ocorre, esse tipo de cantar, porque ele está cheio de anseios por desfrute sensorial e liberação. Os impersonalistas gostam muito de desfrutar dos sentidos e estão sempre ansiando pela liberação. Então, porque eles estão enganados sobre a realidade espiritual dos santos nomes, esse cantar resulta em incessante miséria para eles. É o efeito contrário, que eles não conseguem atingir a bênção, a bem-aventurança suprema, que é se associar com a forma, a pessoa de Krishna, através do canto do santo nome. Então, se você está cantando nesse sentido ilusório, ou com uma perspectiva completamente diferente do que aquilo que Krishna prega para nós, se você está cantando assim, isso vai só trazer miséria, porque essas pessoas não vão realizar nada. Mas se por alguma boa fortuna, se esse Mayavadi, esse impersonalista, abandona o desejo de liberação impessoal, desse desejo de querer se fundir na refulgência de Krishna, e passa a cantar meditando na sua posição verdadeira como servo de Krishna, então ele será exonerado de todas as suas ofensas, de todas as suas aberrações espirituais. Então, ao se abrigar no verdadeiro santo nome, o impersonalista vai se arrepender, e assim um caminho verdadeiramente se descortinará diante dele. Esse caminho auspicioso vai levar o Mayavadi, agora reformulado, né, ou reformado consciencialmente, a se associar com os devotos puros. E ele aprenderá dos devotos avançados sobre a verdadeira concepção espiritual do Senhor Krishna e dos seus nomes imaculados. É isso que a gente está tentando fazer aqui nessas palestras. E se uma pessoa ainda tem essa concepção impessoal de Krishna, apesar de Krishna em suas instruções, naturalmente evidente e visível que Krishna está se declarando como uma pessoa, em última análise, uma pessoa absoluta, que é impossível você compreender inicialmente com sua mente. Então Krishna só vai se revelar para você no medida que você faz o serviço devocional imaculado. Então essas pessoas, sabendo disso, aceitando as instruções reais do Senhor e não as enganosas e especuladas, ele adota o caminho desse cantar auspicioso, aprendendo sobre a verdadeira concepção espiritual do Senhor Krishna, como estamos tentando fazer aqui nessas palestras. Então, se a pessoa tem ainda essa mentalidade impersonalista, estamos dando aqui uma oportunidade dela ouvir o porquê o santo nome às vezes causa mais miséria como ela canta, e como ela está sendo ofensiva em relação ao cantar do santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, porque ela está considerando esse nome como um fruto, um produto da natureza material. Isso é absurdo, né? O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele veio também a esse planeta para erradicar essa concepção impersonalista. O próprio Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu e está se mostrando como essa pessoa absoluta, que a gente não pode entender no começo, mas a gente tem que ter fé e aceitar
E o santo nome de Krishna é essa forma absoluta de Krishna, porque o nome de Deus não é diferente da forma. E se você se associa a esse santo nome com o conhecimento adequado, na associação com devotos realizados, então você vai atingir o sucesso dessa prática espiritual. Nós podemos ver também que Srila Prabhupada, se a gente for analisar o segundo verso, onde a gente presta reverências a ele, diz que ele veio para o Ocidente exatamente para erradicar essa filosofia impersonalista, que estava desviando todas as pessoas de se voltar para Krishna, como o ser supremo, a absoluta suprema personalidade de Deus. Porque quando Prabhupada veio, o Bhagavad Gita e várias escrituras védicas já existiam aqui no Ocidente, mas nenhuma frisava Krishna como a suprema personalidade de Deus. E Bhakti Devi, né, a deusa do amor que está aí, ela enviou Prabhupada pessoalmente para erradicar esse tipo de ignorância, de conhecimento inventado ou especulado sobre Krishna. Dessa maneira, Prabhupada veio para erradicar também essa concepção que Krishna é um vazio, né? Essas filosofias nihilistas. Como assim Deus é um vazio? Então, Deus é uma pessoa plena de relações espirituais, de amor, tem passatempos, ele é uma pessoa, a primeira pessoa, é Krishna. Por isso que ele vem aqui nesse planeta material e demonstra os seus passatempos na sua morada Vrindavana, como atua também as suas expansões. Krishna mostra tudo. Qual é o problema? Por que a gente está querendo renunciar ou ignorar todo esse conhecimento? O único motivo por causa disso só pode ser a inveja, o orgulho. A pessoa quer ser o centro da existência, né? Não aceita Krishna como centro da existência. De modo que quando você tem essa mentalidade de querer se fundir na refulgência de Krishna, você acha que você vai se tornar Deus. Mas isso é ignorância, né? Prabhupada fala que essa é a última armadilha de Maya, da ilusão. Você pensar que é Deus. E se você está cantando o santo nome com essa mentalidade, você está sendo altamente ofensivo. Por isso que a gente tem que estudar o que é esse santo nome. Não é só assim o Maha Mantra e você começa a cantar e você acha que vai simplesmente atingir assim, tudo aquilo que você quer. A ideia do Maha Mantra é a forma de Krishna estar presente na sua existência e através dessa presença constante, dessa prática contínua, o santo nome vai se revelar para você. A forma, as qualidades, os nomes, os passatempos de Krishna, tudo vai ser revelado para você. E quanto mais puro for o seu cantar, quanto mais amor você tiver despertado por Deus através dessa prática do cantar o santo nome, mais profundo vai ser a revelação de Krishna e de seus passatempos para você dentro do seu coração, porque tudo já está no Maha Mantra Hare Krishna. De modo que se você está considerando esse santo nome como algo material, visando a uma plataforma espiritual que não tem nada a ver com aquilo que Krishna falou, e você continua assim, não quero ouvir os devotos de Krishna, não quero saber o conhecimento do santo nome, eu realizei que tudo isso aqui é Maya, tudo isso é ilusório, é temporário, todas essas formas de Deus, tudo isso aí são apenas manifestações que vêm para a forma que a energia inteligente de Deus faz com que a gente entre nessa natureza espiritual, mas eu vou me fundir nessa refulgência, vou me tornar um com Deus, e daí você não é assim. Por isso que Krishna vem, por isso que Chaitanya Mahaprabhu vem, por isso que Prabhupada vem, por isso que vários devotos que estão aí na consciência de Krishna estão fazendo esse esforço, né, para distribuir
a literatura de Srila Prabhupada, que foi a alma enviada aqui no Ocidente para tratar desse assunto, para retirar definitivamente essa ignorância que está fazendo a pessoa cair cada vez mais. Mesmo cantando o Mahamantra, essa pessoa que tem essa concepção errada de Krishna vai ficar mais em miséria ainda. Está ofendendo o tempo todo. Não uma parada. O santo nome não vai aceitar, né? Se bem que a gente viu na descrição que até o santo nome é tão misericordioso que até ele dá essa liberação, Sayudhya Mukti. Se você quer ir para lá, Krishna dá, mas é ofensivo. Krishna não quer isso. Krishna quer nos levar para o mundo espiritual, para que nós possamos estar totalmente integrados em seus passatempos de amor. Então, quando o neófito, ou a pessoa até que é avançada nessa concepção impersonalista, consegue, por boa fortuna, o abrigo de um servo de Krishna, e ele canta no verdadeiro conhecimento, depois de ter deixado de lado essa concepção impessoal, ele vai ser exonerado de todas as suas ofensas, todas as aberrações espirituais. Aí ele vai se arrepender, por causa do abrigo nesse verdadeiro santo nome, nessa realidade absoluta manifesta na forma de sílabas, a qual nós temos acesso atualmente nessa Kali Yuga, e aí o caminho dele vai se abrir verdadeiramente. E esse caminho auspicioso vai levar essa pessoa a se associar com os devotos puros, e vai aprender sobre a verdadeira concepção espiritual do Senhor Krishna e dos seus nomes imaculados. E chorando lágrimas de contrição, ele deverá cantar continuamente, até invocar a misericórdia do santo nome. Porque ele ofendeu tanto o santo nome, que só o santo nome também pode dar misericórdia. Então ele vai ter que se arrepender de verdade, por ter entendido o quanto a posição dele era inversa ao que o Senhor Krishna prega, e vai ter que cantar assim continuamente nesse arrependimento, até que a misericórdia do santo nome aconteça, o coração dele fique em paz e ele comece a sentir, né, a propensão natural da alma do êxtase nessa relação com Krishna. Então, repetindo aqui sobre a filosofia Mayavadi, a filosofia impersonalista, o erro fatal do Mayavadi é que ele considera tanto a forma transcendental do Senhor Krishna, quanto a posição do ser vivo, de servo eterno do Senhor, como transitórias e imaginárias. Tanto o Espírito quanto Deus são formas imaginárias. Portanto, a filosofia Mayavadi, dentro da consideração Vaishnava, diante do santo nome, é a pior nama aparada. É a coisa mais ofensiva contra o santo nome, que está nesse mundo exatamente para nos libertar das concepções materialistas e impersonalistas e fazer com que nós nos voltemos em amor por Krishna. Por outro lado, Namabhasa, essa tentativa de tentar cantar de uma forma pura, de remover os anartas, as impurezas do coração, com essa consciência verdadeira, é como uma árvore dos desejos, pois ele vai conceder a tão desejada liberação, até mesmo para os Mayavadis que resolveram se reformular. E porque é onipotente, o santo nome oferece Sayudhya Mukti, a liberação de tornar-se uno com Deus, ao impersonalista Mayavadi. O santo nome, ele dá essa liberação. Entretanto, o Vaishnava sabe muito bem que dentre os 5 tipos de liberação,
Sayudhya é considerado Mukti Abhasa, uma simples sugestão de liberação, não é a liberação verdadeira. Prabhupada explica que mesmo que você se funda na refulgência de Krishna, porque lá não tem esse sentimento de amor, de relação com a pessoa de Krishna, você acaba caindo de novo aqui nessa energia material. Então, Mukti Abhasa, Mukti é liberação, uma sugestão de liberação, Sayudhya. Isto porque, de fato, o sofrimento material não termina com Sayudhya, a liberação impersonalista. Ao contrário disso, o que se obtém através de Sayudhya é a verdadeira ruína espiritual. Porque a partir do momento que você deixa de entender a sua posição como servo eterno de Krishna, você perdeu Krishna, você se arruinou espiritualmente. Quando você não considera ilusório a sua própria alma e a existência da pessoa de Krishna, então você está arruinado espiritualmente. Então, que tipo de liberação é essa? É uma liberação falsa, né? Você pode se liberar até da natureza material, mas mesmo que você não tenha nenhum resquício de apego, assim, em relação à energia material, uma liberdade completa, mesmo assim, se você só está na refulgência de Krishna, isso vai ser horrível para a alma, porque Krishna explica que a realidade da alma é que ele é um servo eterno de Krishna. De modo que, cativados por Maya, por essa energia ilusória, que faz as pessoas se enganarem, os Mayavadis acreditam que essa liberação impessoal, Sayudhya, é prazerosa, que ele vai se fundir nessa existência, vai ser o máximo de felicidade, de prazer, que ele vai se tornar como Deus, assim, o Senhor. Tem, né? Tem um aspecto abstrato aí, meio complicado de entender. Porém, essa felicidade experimentada em Sayudhya, em liberação impersonalista, é considerada pelos devotos como um fantasma da verdadeira felicidade. Fantasma, é uma sombra, é um encosto. Pois essa Sayudhya Mukti ofusca a lembrança de Krishna. A pior coisa que tem é você não lembrar de Krishna, e Sayudhya, esse desejo por se liberar. Na verdade, está querendo se liberar de Krishna, né? Se libertar da pessoa de Krishna, e Krishna fala, tudo bem, você não já está aí experimentando essa energia material aí, então agora vai, experimenta a minha refulgência, mas você não vai ficar satisfeito. Você vai voltar de novo para esse circuito de nascimentos e mortes, e até o momento em que você vai se render aos meus pés de lótus, e daí você vai saber o que é a verdadeira felicidade. Então, a liberação impersonalista é como um fantasma, né? Um reflexo assim, falso, daquilo que é a verdadeira felicidade, mas que a pessoa em Maya acredita que vai ser o máximo do máximo. E daí ela se engana, perde a capacidade dessa vida humana, dessa inteligência, porque aceitou uma filosofia que não tem nada a ver com Krishna, né? Tem a ver no sentido de que a refulgência que as pessoas querem tanto se fundir, nada mais é do que uma energia de Krishna. Sai do corpo de Krishna, dessa pessoa absoluta. Há muitos impersonalistas no planeta, né? A maioria das pessoas com certeza tem esse caráter impersonalista devido ao orgulho, à rebeldia da rendição. Então a pessoa não aceita Krishna, imagina que Krishna é só mais um semideus, ou mais um Deus simbólico, assim, que tudo é inventado, mas que por trás de tudo isso é essa inteligência suprema, essa energia, essa luz que é o fim último,
Isso que Prabhupada veio aqui combater e nos ensinar. De modo que o Mayavadi, ele fica desprovido para sempre de uma existência transcendental, cheia de conhecimento e felicidade. Né? Essa existência que é proveniente de onde? Da execução do serviço devocional. Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 11, que é somente por meio do serviço devocional imotivado, imaculado, que ele se revela para nós. Então Krishna, o próprio Krishna está falando assim, evidentemente. Então por que as pessoas estão interpretando? O problema só pode ser a inveja, o orgulho. Portanto, duvidando dos aspectos eternos da devoção imaculada e do amor puro por Deus, o Mayavadi, o filósofo impersonalista, ele nem pode cogitar essa eterna bem-aventurança espiritual, que ele enganosamente está pensando que vai conseguir lá na refulgência de Krishna. Com essa mentalidade, né? Com certeza a refulgência do corpo de Krishna é total bem-aventurança também, mas se você está numa mentalidade onde você não aceita a pessoa de Krishna, você não entende ele como a causa de todas as causas, como o centro supremo da existência, e você vai para essa refulgência sem esse relacionamento de amor com Krishna, você não vai sentir felicidade e bem-aventurança. Imagina, a bem-aventurança só acontece quando você tem essa consciência de Krishna. É lógico que tudo que emana de Krishna, todo o brilho, onde estão situados toda a existência espiritual e material, contidas dentro desse brilho que emana do corpo de Krishna, tudo é bem-aventurança. Mas como você vai sentir felicidade e bem-aventurança se você está rejeitando a fonte, a causa dessa bem-aventurança? Por causa dessa consciência, você não aceitando, sendo arredio, a rendição aos pés de lótus de Krishna, quando você se funde nessa existência chamada impersonalista, você não vai sentir o prazer que a alma realmente está buscando. E lá você vai cair. Você vai cair, vai ficar para sempre, né? Vai ficar desprovido da possibilidade que a alma tem de realizar essa existência maravilhosa e transcendental de Krishna, repleta de conhecimento e felicidade. Então a conclusão é que se não estiver contaminado pelos conceitos impersonalistas, o cantor de Shayanama Basa, que é esse cantar com sombra ainda, né? Como se você tivesse com nuvens tapando aí do sol, você não está vendo o sol. Isso vai dar excelente chance para uma pessoa avançar espiritualmente no caminho de Bhakti, no caminho do amor a Deus. E mesmo se por inocência o devoto ignorar a potência dos santos nomes, a natureza inerente de Krishna Nama, do nome de Krishna, vai preencher o coração do devoto com o verdadeiro conhecimento. Porque se você está cantando numa concepção verdadeira de Krishna, esse santo nome, mesmo que ele esteja sendo pronunciado ainda, vamos dizer assim, com sombras, esse conhecimento vai se manifestar no seu coração. Porque o santo nome é a misericórdia de Krishna, dada por Chaitanya Mahaprabhu. Então aquele que canta os santos nomes deve, portanto, assim, né, refugiar-se num mestre espiritual fidedigno, para gradativamente tornar-se capaz de alcançar esse nome puro e, consequentemente, Krishna Prema, amor puro por Krishna. Por isso, tanto as escrituras quanto os verdadeiros acharyas Vaishnavas, devotos de Krishna, recomendam que o devoto neófito evite diligentemente a associação com os Mayavadis, com as pessoas que têm essa mentalidade impersonalista.
de Krishna, né? Chaitanya Mahaprabhu falava também que um dos maiores perigos para o devoto que ainda está iniciando a prática do canto do Santo Nome é ele ficar ouvindo esses devotos, essas pessoas impersonalistas pregarem para ele, porque no começo a fé ainda do devoto é fraca e pode ser destruída por esse conhecimento que vai confundir a mentalidade da pessoa que está querendo se render aos pés de lótus de Krishna como uma pessoa. Então, o devoto deve evitar essa associação com pessoas que não acreditam que Krishna é a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, né? Como diz o Senhor Brahma, Isvara Parama Krishna Satityananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Sarva Karana Karanam. Krishna é a causa de todas as causas, inclusive do reflexo, né, da refulgência de seu corpo. O Brahman, no Bhagavad Gita, Krishna também diz isso, que ele é a causa última desse aspecto impersonalista. Então, o devoto evita a associação com essas pessoas que estão pregando outra coisa, né? Então, o que o devoto deve fazer? O devoto neófito, ele deve servir aqueles que estão apegados a cantar com pureza. Evita os mayavadis e serve aos devotos avançados, que já estão conectados com Krishna. E este é o preceito do Senhor Chaitanya. E quem quer que siga essa ordem, essa orientação, é muito afortunado, porque vai estar se estabelecendo no verdadeiro âmbito do santo nome de Krishna. Mas essas pessoas que, depois de receber totalmente esse conhecimento, essa orientação, eles não estão considerando seriamente essa instrução, né? E continuam se associando com os mayavadis, assim, e desobedecendo. Essas pessoas são desafortunadas, elas não vão obter o verdadeiro resultado, porque a mente dela vai ficar poluída. Ela tem que se associar com o devoto de Krishna, que está sempre falando de Krishna, das qualidades de Krishna, está falando da beleza de Krishna, da fama de Krishna. E esse conhecimento com esse devoto que já é realizado em Krishna vai fazer com que a pessoa desenvolva a fé cada vez maior e serviço devocional na relação com o Senhor, e vai ser muito bem sucedida. De modo que, cantando com pureza e orando humildemente aos pés de lótus do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, pode-se obter a sua bênção. A pessoa vai conseguir rejeitar a má associação e vai abandonar, assim, todos os anartas, todas as impurezas que estão impedindo o devoto de avançar no canto do santo nome. Por isso que o Senhor Chaitanya diz no primeiro verso, vai limpar esse santo nome de Sri Krishna, ele vai limpar todas as impurezas do coração. E você, naturalmente, quando você está frequencialmente evoluindo espiritualmente, você já não mais se associa com pessoas que têm uma frequência diferente. É natural, né? Além do que, o Senhor Krishna vai também afastar certas pessoas que vão estar atrapalhando o seu avanço espiritual, se você é uma pessoa sincera. E ao mesmo tempo que a gente está obtendo a bênção do santo nome do Senhor Chaitanya, a gente deve sempre meditar nas 10 ofensas que devem ser evitadas enquanto a gente canta o santo nome. De modo que o que temos falado aqui é que os mayavadis também cantam o mantra Hare Krishna, mas devido à sua concepção errônea, eles recebem um resultado incompleto. Tudo que nós estamos falando aqui é essa relação de uma pessoa que é impersonalista e a pessoa que é personalista.
Quem canta o santo nome na concepção personalista, de acordo com o Senhor Chaitanya e com as instruções de Krishna, é aquele que está no caminho adequado de receber a bem-aventurança, de despertar o amor por Deus. E quem é impersonalista não vai alcançar o resultado com esse tipo de consciência. Então, o cantar dos Mayavadis, dos impersonalistas, pode ser comparado a tomar uma cápsula de remédio com veneno dentro. Isso é um bom exemplo. Externamente a cápsula parece estar correta, mas internamente é a morte. Você está se arruinando espiritualmente. E ainda assim, apesar disso, o santo nome, ele é tão misericordioso que ele satisfaz todos os desejos e pode conceder misericórdia a todos, mesmo a despeito de sua concepção errada. Entende? Por isso, no Harinama Chintamani está dito: o canto dos Mayavadis não é canto verdadeiro. O som do nome do Senhor emana, mas é destituído da potência do Senhor. Este canto está cheio de desejos de liberação e gozo dos sentidos, pois eles pensam que o nome do Senhor é material. No entanto, Namabasa é uma árvore dos desejos e pode conceder aos Mayavadis até mesmo a liberação Sayudya Mukti, que eles tanto almejam. Veja só, se você quer a sua própria miséria, a sua própria ruína espiritual, até isso aí é considerado uma misericórdia do santo nome, então toma. Então o santo nome, quando você tenta cantar puramente, você vai receber, né, o tipo de frequência que você quer. Então, quando alguém se associa com uma pessoa que possui fé firme nos outros, ela naturalmente fica impressionada, e assim o princípio da fé é evocado nela, e ela vai despertar o seu desejo por elevação espiritual, e o cantar vai passar a fazer parte de sua vida constantemente, embora ela possa possuir fortes apegos aos prazeres sensoriais e ao desejo de liberação. De modo que nós temos que fazer sempre a pergunta: onde há questão de eterna bem-aventurança quando se duvida do aspecto eterno de Bhakti e Prema, de amor puro por Deus e dessa relação pessoal em amor com Deus? Onde está essa questão da bem-aventurança que essas pessoas que rejeitam os pés de lótus de Krishna, né? Onde está essa questão da bem-aventurança eterna? Se aquele que canta o santo nome não for contaminado por tais conceitos ateístas, então ele tem assim grande chance, mesmo a pessoa sendo ignorante acerca da potência do santo nome, o cantor será favorecido pela sua natureza transcendental. A misericórdia vai cobrir a sua ignorância. Na realidade, independente de qualquer coisa, o santo nome impregna conhecimento transcendental no coração de quem o canta. Qualquer pessoa, esse conhecimento da alma vai se manifestar através da associação com essa vibração pura que representa Krishna. Por exemplo, o sol, ele pode não ser visível quando o céu está nublado, mas uma vez que as nuvens se dispersem, o sol vai brilhar assim em sua plena glória. Se você canta o santo nome, as nuvens da sua ignorância vão ser dissipadas e você vai conseguir ver o sol. O cantor consegue grande benefício por refugiar-se num mestre espiritual fidedigno
numa alma que tem esse conhecimento puro do santo nome, conhecimento que sabe quais são as instruções de Krishna, e em bem pouco tempo ele vai ser capaz de alcançar o nome puro e esse amor a Deus, Krishna Prema. Prabhupada, ele está dizendo, em relação ao canto dos impersonalistas, que Prabhupada diz assim, que eles podem cantar, mas para que seja mais efetivo, precisam entender o processo de cantar. Qualquer um pode cantar, mas deve saber que se eu canto no processo apropriado, então terei resultado. Há uma citação de Thakura Bhaktivinoda que diz: simplesmente os alfabetos estão vindo, mas isso não é nama. Namaskara, Hare Krishna, os alfabetos estão chegando, mas não é o santo nome. Prabhupada explica, né? São apenas letras quando você canta assim, sem nenhum conhecimento. Isso não é nama. E no Chaitanya Bhagavata está dito que verdadeira devoção é percebida quando se chora com a lembrança do santo nome do Senhor Krishna. Aquele que chora quando canta Krishna está realmente cantando o nome de Krishna. Não é pelo poder de grande riqueza ou família nobre que se é capaz de cantar Krishna de fato. Aqui Bhaktivinoda Thakura está expressando a devoção, o amor, o sentimento puro que a pessoa, ao pronunciar o santo nome Krishna, ele vai manifestar sintomas, né, êxtase de realmente estar envolvido com essa personalidade Krishna. A pessoa vai chorar assim só pela lembrança do santo nome do Senhor Krishna. Isso aí é um estágio, claro, avançado. Não simplesmente assim, você falar Krishna, mas um Krishna morto, né? Vamos dizer assim. Não, você tem que colocar a sua energia de alma, com a consideração real, cantar apropriadamente, com conhecimento, que você vai receber de uma pessoa que tem o conhecimento do santo nome, das escrituras, do que o Senhor Chaitanya falou, do que Krishna falou, e aí vai vir o resultado. Então a gente deixou aqui essa consideração sobre o modo de cantar na frequência personalista, e entendendo também que muitas pessoas que estão cantando o Mahamantra estão na frequência impersonalista, e vimos qual a diferença, né, entre um método e o outro método de consciência da coisa. E o santo nome, ele sendo Krishna completamente, absolutamente, ele só vai se revelar para o devoto que se rende aos pés de lótus do santo nome, praticando esse serviço devocional, né, de cantar, ouvir, lembrar e expandir esse nome de Krishna, oferecendo para todas aquelas pessoas que têm o coração aberto para que a fé desse nome seja depositado, e você, por meio das suas palavras, do seu incentivo, da sua realização, você regue, alimente esse coração para que ele saia dessa plataforma inicial de neófito e possa atingir um estado maduro e assim caminhar por si só pelos efeitos, né, benéficos de bênçãos e misericórdia que vai começar a se manifestar num estágio mais maduro, decorrente dessa fé, dessa associação e da prática desse serviço devocional, onde nós canalizamos o nosso amor real para Krishna
até esse estágio em que a gente simplesmente, por lembrar do santo nome, vai emanar lágrimas de saudades, como bem demonstrou o Senhor Chaitanya Mahaprabhu aqui, quando ele veio fazer um papel de devoto para nos ensinar como a gente deve fazer a prática desse serviço devocional, tendo em mãos esse processo de cantar os santos nomes do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Deixo aqui então essas palavras, espero que vocês tenham apreciado. Todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada. Haribol.